o Brasil enfrenta uma crise econômica sem precedentes. Entre 2010 e 2019, o produto interno brasileiro cresceu a um ritmo de apenas 1,39% ao ano, e esse número credencia os anos 10 como uma década perdida em termos de crescimento econômico. Foi o pior resultado dos últimos 120 anos. A crise profunda que iniciou em 2015 causou um desemprego de quase 12 milhões de pessoas e um endividamento de quase 70% das famílias brasileiras. Em 2019, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgou o número do setor industrial do país. A indústria de transformação hoje é responsável por apenas 11,3% do total do PIB, e esse é o menor patamar desde 1947. Bom, você deve estar pensando, com uma crise dessa magnitude, as empresas, empresários e trabalhadores devem estar passando por uma situação desesperadora. Mas nem todo mundo. Apesar da lenta recuperação da economia brasileira, a gente vem falando disso todos os dias aqui, os bancos, acredite, tiveram um lucro recorde no ano passado. Sam, vamos começar com a questão de lucro bancário. O Itaú divulgou seu lucro de 2019 e foi o maior lucro da história dos bancos para qualquer banco, para qualquer ano no país. No ano passado, apenas em 9 meses, de janeiro a setembro, 5 dos maiores bancos do país lucraram juntos mais de 80 bilhões de reais. Por que é que no meio da pior década dos últimos 120 anos, os bancos continuam a bater recordes de lucro ano após ano? De onde vem esse dinheiro? Qual o serviço realmente prestado pelos bancos? Qual é a função do sistema financeiro em uma economia saudável? Bom, para responder todas essas perguntas, nós recebemos o ex-banqueiro e conhecedor profundo do mercado financeiro, Eduardo Moreira. Os melhores momentos da entrevista você acompanha comigo a partir de agora. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast do Além das Urnas, episódio muitíssimo especial hoje. Eu sou o Eduardo Alves, o seu host do dia, e está comigo aqui meu amigo André Avelino. Fala, Avelino. Alô, galera do Além das Urnas. Hoje vai ser conversa muito bacana aqui, nós estamos recebendo o Eduardo Moreira para conversar com a gente sobre o mercado financeiro. Eduardo, antes de começar, eu gostaria de agradecer você imensamente por tirar um tempinho nessa segunda-feira para conversar com a gente. E eu gostaria de começar abrindo para que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falasse um pouco da atuação profissional e acadêmica. Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar junto com vocês aqui no podcast. Um alô aí para todos os ouvintes e as ouvintes que participam aí do programa. Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de história aí no mercado financeiro, foi o primeiro lugar onde eu fui trabalhar depois da faculdade, entrei no Banco Pactual, onde eu fiquei quase 15 anos, assim. Saí do Pactual, fundei uma empresa no mercado financeiro, que era uma asset, um banco de investimento, uma corretora, e fiquei nessa empresa também quase 10 anos, ou seja, no total fiquei mais de 20 anos aí no mercado financeiro. Há uns 3 anos atrás eu saí do mercado financeiro para poder me dedicar ao estudo da desigualdade. Eu comecei a estudar desigualdade e muito no campo teórico, né? No campo dos artigos, dos livros, das experiências internacionais, etc. E comecei a ter uma voz relativamente relevante nessa discussão sobre a desigualdade. Contribuía para isso eu ser um elemento um pouco diferente aí no mercado, né? Um bicho novo que aparecia, um cara de mercado financeiro, 20 anos, sócio de banco, sócio de corretora, que de repente começa a falar de desigualdade com umas ideias até um pouco mais fortes em relação à distribuição de renda, à participação do Estado na economia, etc. Coisas que não são comuns de pessoas que têm esse histórico, esse background que eu tinha. E isso começou a me dar a possibilidade de participar desse debate de uma forma mais intensa. Num dado momento, eu achei que essa viagem, essa jornada pelo mundo da desigualdade, ela deveria sair das páginas dos livros, que só poderiam me levar até certo ponto. E resolvi fazer uma primeira viagem para poder morar em comunidades
que sofriam os efeitos da desigualdade. Então, comunidades pobres, acampamentos, trabalhadores rurais, no interior do país, onde as pessoas tinham o problema de não ter onde morar, de não ter saneamento, de não ter energia elétrica, de ter problema de segurança, conflitos, etc. E eu não queria visitar, eu queria morar com eles, né? Então, fiz uma primeira viagem, e essa viagem foi transformadora assim, na minha vida, porque eu conheci uma realidade que eu não tinha nem ideia, e os livros não passavam nem perto, e o que eu via na televisão de noticiário, nos rádios, nos jornais, nunca tinham me permitido arranhar essa superfície de uma realidade que era tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante de mim. E foi muito, muito, muito forte esse primeiro encontro que eu tive. E aí comecei uma série de outras viagens, onde eu passei a morar, trabalhar, viajar, discutir com essas pessoas, e, enfim, de todos os grupos. Então, pessoas que moram no sertão do Nordeste, convivem com a seca, trabalhadores do MST que moram em acampamentos rurais, quilombos de pessoas que vivem há muito tempo isoladas em pequenas comunidades, aldeias indígenas que estão sofrendo um genocídio e uma disputa de terra assim, extremamente violenta com fazendeiros. Foram mais de 20 comunidades já, onde eu morei nessas comunidades. E isso, enfim, acabou fazendo com que essa discussão política se intensificasse ainda mais e eu tivesse virado um bicho ainda mais estranho aí pro debate. E desde então essa tem sido a jornada, uma jornada de conhecer a desigualdade, mas conhecer através de vivências, de experiências, e oferecer minha voz para essas pessoas que têm quase nenhuma ou talvez até nenhuma voz na discussão política do país. Muito bacana, legal. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que é o mercado financeiro, recadinho de sempre, todo mundo que está nos ouvindo aí, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem com seus amigos, e quem quiser ser padrinho do Além das Urnas, nós temos o padrim.com/Além das Urnas, pode contribuir lá com o valor que vocês quiserem. Então vamos lá, Eduardo, o nosso assunto hoje é mercado financeiro, e na abertura do nosso programa, nós vimos alguns recortes de jornais que falam que os bancos nos últimos anos no Brasil têm sistematicamente batendo recordes de lucro, né? Levando em conta que o país enfrenta uma crise já há algum tempo, né? Temos 12 milhões de pessoas desempregadas no momento, 64 milhões de pessoas endividadas e por aí vai. O que é que explica os bancos, no meio de uma crise dessa, bater recordes de lucro todo ano? Tem alguma explicação lógica para isso? Tem, mais do que lógica, matemática, né? Quando você olha a economia brasileira, que ao longo dos últimos anos não tem apresentado crescimento. Se você for pegar os níveis do PIB hoje no Brasil, o PIB, em termos reais, ele tem um valor que é um valor similar ao de 2012, ou seja, a produção de riqueza que existe no Brasil hoje, ela é similar à produção de riqueza que existia há quase 10 anos atrás. E você olha o quanto dessa riqueza está ficando com os bancos, né? Porque quando você olha o lucro dos bancos, é o quanto está acumulando naquele grupo de pessoas, não para de crescer desde 2012. Quando você olha o quanto de riqueza, eu vou expandir um pouco mais, está ficando na mão dos bilionários do país, expandir um pouco mais, porque boa parte desses bilionários é do mercado financeiro, né? Mas tem de outros setores também. Isso tem aumentado muito. Vou passar até um número para você. Em 2012, os bilionários do Brasil juntos tinham uma fortuna de 200 e poucos bilhões de reais. Os bilionários do Brasil, no ano passado, em 2019, tinham uma fortuna de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, eles juntaram 1 trilhão de reais num período onde a economia do Brasil não cresceu. Então, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: riqueza não aparece no ar, não aparece de algum lugar, tem que ter vindo, né? E aí, quando você olha a renda real da população mais pobre brasileira e até das classes médias mais baixas, ela diminuiu ao longo desse período. E aí está a resposta da sua pergunta, ou seja, essa riqueza foi acumulada em cima do prejuízo, em cima da pobreza de boa parte da população brasileira. Vamos lembrar que metade da população brasileira tem uma renda per capita inferior a R$500, né? Que às vezes a gente fala, não, a renda do Brasil é 2.000 e poucos reais.
Isso é a renda de quem trabalha, mas essa pessoa que trabalha, ela cuida de outras pessoas que não trabalham em casa. Quando você divide o quanto sobra para cada um, mais da metade da população brasileira tem que viver com menos de R$500 por mês. E essa que vem diminuindo em termos reais, descontando a inflação. Pô, está diminuindo, está sumindo o dinheiro, também não está sumindo. É ele que está acumulando do outro lado. Então, isso explica esse lucro dos bancos, com um agravante muito sério, que é o seguinte: se você é um sujeito que planta milho, constrói casa, produz computador, ou você varre chão, você faz qualquer coisa e está acumulando dinheiro, você está acumulando dinheiro em troca de oferecer algum serviço para a sociedade. Pode ser que seja justo, ou pode ser que não seja justo essa troca, mas a sociedade está ficando mais rica à medida que você está trabalhando. Banco não gera riqueza nenhuma. Banco é só uma estrada por onde passam os recursos para pararem nas pessoas que geram riqueza. Então, tudo que o banco acumula de dinheiro, acumulou de alguém que gerou riqueza. Então, é um setor que não acumula, não faz riqueza nenhuma nova para a sociedade e só acumula riqueza dos outros. Quando você tem esse setor que não produz riqueza, batendo recordes de acumulação, você pode ter certeza que as pessoas que estão produzindo riqueza estão batendo recorde ao contrário de não ficar com quase nada do que produzem. Bom, e assim, você, depois que migrou do mercado financeiro para essa vivência de falar sobre a desigualdade, para falar também um pouco sobre o sistema financeiro, você explicita bastante assim, alguns pontos em que o sistema financeiro, pelo brasileiro, e principalmente pela população em geral, não ter educação financeira, acaba caindo em algumas pegadinhas. Nessa linha, assim, é possível existir um sistema financeiro saudável? Ou, melhor dizendo assim, qual a função do mercado financeiro? Você acabou de dizer assim, que ele é a estrada por onde passam os recursos e a riqueza produzida, né? Então, assim, qual seria essa razão de existir do mercado financeiro? O mercado financeiro, ele tem uma função importantíssima, né? Haja visto que você, independente se o país é capitalista, socialista, comunista, você sempre vai ter bancos nesses países. E qual a função do mercado financeiro? Existem algumas pessoas que têm excesso de capital, excesso de riqueza, ou seja, tem mais riqueza do que elas conseguem colocar para poder produzir mais coisa, para poder se multiplicar. Vamos lembrar que toda riqueza nova que a gente gera, e a gente tem que gerar riqueza nova a todo instante, porque a gente consome riqueza para sobreviver. Aí o colega está bebendo uma água agora. Essa riqueza não tem mais. Essa riqueza, alguém tem que gerar uma nova lá para poder ter a próxima vez que você sentir sede, poder beber água e continuar vivo. Por definição, para a gente continuar vivo, a gente tem que estar gerando nova riqueza o tempo inteiro. Para gerar nova riqueza, a gente tem que fazer investimento, porque não surge nova riqueza se a gente não começa um processo de investimento, risco e retorno. E investimento significa abrir mão de uma riqueza que a gente tem hoje, ficar mais pobre uma riqueza que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o sujeito para pegar essa água aí, no mínimo, ele vai ter que sair de casa com um pote d'água, vai ter que ir lá no rio, pegar uma água, encher essa garrafa e trazer para você. Essa energia que ele gastou para ir andando até lá, pegar o negócio e botar aí, ele não tem mais. Ele ficou mais pobre, essa energia. E ele vai trocar esse mais pobre que ele ficou por um dinheiro que você vai pagar pela água para ele. Esse dinheiro que você vai pagar pela água para ele vale mais do que essa energia que ele gastou indo até lá. E é com esse lucro, vamos já botar os nomes assim, que ele vai pegar e comprar outras coisas que ele precisa para ter energia para no dia seguinte ir lá pegar água de novo. E a roda vai girando assim, né? Então, o que acontece? Quando você tem algumas pessoas que têm excesso de riqueza, essas pessoas não necessariamente conseguem colocar todo esse excesso de riqueza para funcionar e o sistema fica ineficiente. Do outro lado, tem pessoas que têm falta de riqueza, que não tem, o cara quer plantar milho, mas o cara não tem pá e não tem semente, ele só tem energia para poder ir lá e cavar. Então, alguém que tenha mais pá e a mais semente e não está usando porque não tem mais como usar, por causa do tempo que ele consegue dedicar ao trabalho, das terras que ele tem, etc., ele pega, dá esse dinheiro para esse cara poder fazer e fica com um pedaço da riqueza que ele gerar, né? Quem que faz esse processo? Antigamente, como eram poucas pessoas, os grupos eram pequenos, etc., era, o cara está precisando disso, o outro está precisando daquilo. A sociedade foi ficando complexa e você precisou dar eficiência a esse processo e centralizar esse processo. E aí os bancos surgem, podendo fazer isso de uma maneira muito boa e ficando com um pedacinho da história por estarem prestando esse serviço, né, de dar eficiência aos recursos de uma sociedade. O problema é que, como os bancos passaram a ter o monopólio dessas estradas por onde passa o dinheiro
e passaram a formar cartéis, a formar oligopólios extremamente poderosos, eles decidem quanto vai custar o pedágio para você passar naquela estrada, mesmo que o pedágio signifique quase toda a riqueza que você gera trabalhando de sol a sol, né? Então, o problema não é o banco, o problema é o que o banco faz e o quanto da fatia da riqueza gerada que ele fica. Entendi. Eduardo, aquele economista sul-coreano, Ha-Joon Chang, no livro dele 21 Coisas sobre o Capitalismo, ele fala que o mercado financeiro ficou muito eficiente, né? Então ele usa até a expressão que nós precisamos jogar areia na engrenagem do mercado financeiro, né? Então o que acontece hoje é que tem um garoto em Wall Street, né, na frente do computador, e que ele mexe bilhões, o dinheiro se tornou o smart money, né? Então você consegue transferir bilhões em segundos para lá e para cá, ganhando frações em cada ações dessas vendidas, né? Em 2019, 700 mil brasileiros entraram na Bolsa de Valores, né? Como é que a gente explica, assim, nós que somos do campo progressista, para as pessoas, de que nós não somos necessariamente contra, né, esse investimento deles no mercado financeiro? Como é que a gente explica as consequências, os resultados do mercado financeiro tão efetivo assim? Vamos lá, é só as pessoas entenderem o que é o mercado financeiro. Quando você compra uma ação, você está sendo sócio daquela ação. Então imagina que tem um cara com uma padaria do lado da sua casa, e o cara quer ampliar a padaria. Ele precisa de dinheiro, ele pode pegar esse dinheiro emprestado, ou ele pode trazer um novo sócio para a padaria. Quando ele traz um novo sócio, o novo sócio vai ter que botar dinheiro na padaria. Então, ele está ajudando essa padaria a ampliar, a crescer, a ter mais fatia de mercado e etc. Então, todas as vezes que você está fazendo um investimento, ou você está emprestando dinheiro para alguém, ou você está se tornando sócio de uma empresa, ou seja, você está contribuindo para que aquela empresa desenvolva suas atividades. Então, é aí que entra a sua conscientização como investidor, ou seja, você quer ser sócio, sei lá, da Taurus, ou seja, você quer estimular a produção de armas do Brasil. Eu não estou aqui fazendo julgamento nenhum, eu só estou falando o seguinte, se você compra uma ação da Taurus, você é uma das pessoas que está estimulando o uso de armas no Brasil. Vamos dar até outro exemplo, para não parecer uma coisa assim super ideológica, etc. Pô, se você pega e compra ação da JBS, né, ou da BRF, você é vegano, né? O negócio não faz muito sentido, ou seja, você é contra as empresas que abatem animais para poder oferecer a carne. E essas empresas, parte dos animais são abatidos com o dinheiro que você está dando. Então, é muito mais uma questão de você entender para que serve o mercado financeiro e aí usar a seu favor. Você pode, por exemplo, comprar ações de empresas que estão levando o mundo para o lugar que você deseja. Você pode emprestar dinheiro para empresas que estão levando o mundo para o lugar onde você deseja. Então, não é ser contra o mercado de ações, é você saber utilizar aquela arma. Isso é um pouco tomista, né? Falando de São Tomás de Aquino, que era um cara que fazia uma releitura interessantíssima de Aristóteles, né? Aquela história de que nada por si, tem uma natureza boa ou ruim. Uma faca. Faca não é nem bom nem ruim. Faca é uma faca. O uso que você dá para aquela faca é que é bom ou ruim. Ou seja, essa natureza boa ou ruim vem da forma como o homem usa os materiais, a matéria que ele tem à sua disposição, né? Então, o mercado financeiro também não é nem bom nem ruim. Ele é uma via de comunicação entre pessoas que têm diferentes níveis de riqueza. Agora, se a pessoa usa aquilo para estimular algo que vai contra aquilo que ela acredita, vai ter um efeito ruim para ela, né? Até porque ruim e bom também é outra coisa que é relativa para caramba. Então, você pode usar o mercado para defender teses que você acredita, ou usar o mercado para ir contra teses que você acredita sem saber, por causa do seu desconhecimento. Legal. Bom, e assim, esses 700 mil brasileiros que entraram no mercado financeiro aí nesse último período vivenciaram o ápice da Bolsa brasileira, apesar da crise, né, que a gente vem passando. Até 3 semanas atrás, a Bolsa estava acima de 100 mil pontos, e o Brasil em crise, como a gente já falou anteriormente. Como é que o pequeno e o médio investidor, esse investidor que não sabe a diferença do bom e ruim, essa relativização do bom e do ruim, como é que ele entende esses resultados da Bolsa em um período em que o Brasil passa pela sua maior crise? Como é que a Bolsa atinge 100 mil pontos, tem uma fuga gigantesca de capital estrangeiro, e ainda assim a Bolsa brasileira
estava batendo 100 mil pontos antes do corona e da crise do petróleo. Novamente, as pessoas têm que entender duas coisas. Primeiro, a bolsa, o preço da bolsa é diferente do valor da bolsa. Preço é consequência simplesmente de oferta e demanda. Então, se você tem os fundos brasileiros, por exemplo, né, com uma taxa de juros muito mais baixa, recebendo aplicação de pessoas que estão querendo ainda ganhar o 1%, 2% ao mês que eles ganhavam antigamente sem ter risco nenhum na taxa dos títulos públicos, esses fundos têm que aplicar alguma coisa. Eles começam a comprar ação, essas ações têm que subir. Outra coisa, você mesmo falou, 700 mil novas pessoas entraram no mercado financeiro. Você tem essa popularização do mercado financeiro através de corretoras como a XP e várias outras que passaram a acessar o pequeno investidor. Então, um monte de dinheiro que antes ficava parado na poupança passou a irrigar esses fundos de investimento. O cara tem que comprar alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Você tem mais demanda e aí local que supera o que você está tendo de saída do investidor estrangeiro. Mas tem um outro ponto que talvez esse seja mais importante ainda para as pessoas terem na cabeça, que é o seguinte: uma ação subir não significa que a economia está indo bem. Uma ação subir significa que a empresa está tendo mais lucro, ponto. E se esse lucro está ficando só na mão do dono da empresa, está sendo um caos para a economia, a ação vai continuar subindo. Então, a bolsa pode estar lá em cima simplesmente porque as empresas estão tendo mais lucros, e esse lucro pode ser ou porque a economia está indo bem, ou pode ser porque ela está explorando ainda mais o trabalhador. Pode ser em detrimento do trabalhador. Vou te dar um exemplo prático, assim. Os bancos, nos últimos anos, mandaram embora dezenas de milhares de pessoas, de gerentes, de atendentes, etc., porque estão fechando agências, estão automatizando seus processos, ou seja, teve um impacto para a economia horroroso. Dezenas de milhares de pessoas sem emprego, sem ter onde trabalhar, e etc. Você acha que as ações dos bancos subiram ou caíram? Elas subiram muito. Por que elas subiram muito? Porque os donos dos bancos ficaram com um lucro maior. Aí as pessoas veem a bolsa, o índice da bolsa subindo por causa das ações do banco, que está subindo, por exemplo, e falam: nossa economia está melhorando. E do lado, 10 pessoas que foram demitidas do banco. Ou seja, ele não consegue conectar uma coisa com a outra. E aí, claro que a mídia, né, que tem principalmente uma propaganda muito bancada por esses grupos, ela passa essa impressão até para a pessoa não questionar essa alta da bolsa e ela, sem perceber, ela estimular os seus algozes, os seus carrascos de estimação, né? Ainda falando sobre os bancos, né, Eduardo? Nós temos o agravante que nós concentramos 80% das nossas operações financeiras na mão de 5 bancos, né? Isso aí. Você tem uma concentração, um oligopólio muito grande no Brasil e tem até uma coisa interessante. Eu sempre falava o seguinte: olha, o governo tinha que pegar e interferir nesse mercado e falar: gente, olha, não, a partir de certa taxa de juros não pode, porque assim é criminoso o negócio que acontece no Brasil. O Brasil é um dos países menos alavancados do mundo em termos de dívida das famílias, apesar de você ter um número de famílias relativamente grande que está endividada. A dívida dessas famílias em relação ao quanto elas têm de renda não está nem perto da média mundial. A gente é muito abaixo da média mundial. Só que o custo dessa dívida é o maior do mundo, ou seja, o quanto custa todos os meses bancar essa dívida, que é pequena em relação ao resto do mundo, é enorme esse negócio. E a gente tem um dos menores índices de inadimplência do mundo também, apesar das pessoas. Não é alta, a taxa é alta porque no Brasil tem uma inadimplência muito grande. Não, é mentira isso. Tudo são mitos que existem. Então, poxa, mas calma aí, se a inadimplência é baixa, os juros é alto e as famílias não estão... Então, é por isso então que os bancos ganham esse lucro? Você entendeu? Porque não tem mistério. É por isso que os bancos ganham esse lucro. Aí chega o presidente da Caixa Econômica Federal e fala o seguinte: olha só, eu vou baixar de 9% para 5%, 9,99%, 10%, né, para 5% a taxa de juros do cheque especial. Vou cair pela metade. Aí eu falei o seguinte: número 1, maravilhoso você fazer isso. Número 2, está assinada a confissão de culpa, porque alguém que consegue cair pela metade um juros de 10% está assinando que o que fazia antes era um roubo.
porque você não consegue cair pela metade de uma coisa que você estava sendo justo. Entendeu? É uma decisão política, no caso, né? Não é uma decisão técnica que os juros tinham que estar tanto. Então eles que decidem. Não, é uma decisão de ganância, de querer ficar com o bolo todo. Isso que é um banco público, né? Você está falando dos juros, né, Eduardo? Por muito tempo se falou, né, sobre a taxa de juros brasileira, que era uma das mais altas do mundo, tal. Mas recentemente nós estamos com a taxa na mínima histórica de 4,5. O Fed já deu sinais agora que, aliás, ele baixou mais ainda os juros lá, que pode influenciar aqui. Então essa pergunta que eu faço para você: se os juros está na mínima histórica, o que isso significa? Isso significa, vamos polemizar um pouco mais aqui, que o Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho no comando do Banco Central ali? Maravilhosa a sua pergunta, maravilhosa, porque esse é um dos mitos e até uma das coisas que o governo propaga muito, que ele está fazendo um ótimo trabalho, por isso que a inflação está contida e os juros está baixo. As pessoas têm que ter, por exemplo, essa semana passada foi a primeira vez na história de todos os tempos registrado, todos os tempos mesmo, desde que os dinossauros andavam sobre a Terra até hoje, que a curva de juros americana, para todos os prazos, ou seja, de 1 ano a 30 anos, paga menos de 1% de juros. Ou seja, se você aplicar o seu dinheiro durante 30 anos nos Estados Unidos, sem poder resgatar no meio do caminho, você vai ter uma taxa de rendimento de menos de 1% ao ano. Já não é desconsiderando a inflação, não. Ou seja, se a inflação for 2%, você vai perder dinheiro, porque a sua taxa de juros real vai ser mais baixa. O mundo inteiro está com taxas de juros nas mais baixas da história, tirando algumas exceções de alguns países que estão com inflação. Por exemplo, o Irã, Sudão, Argentina e Venezuela. Se pegar esses 4 países, acho que são basicamente os 4 que estão com uma inflação acima de 30% ao ano. Mas, tirando esses 4 países, você tem o resto do mundo com as taxas mais baixas. Em 1995, a taxa média de inflação dos países pobres em desenvolvimento era de 25% ao ano. Hoje, essa taxa é de 3% ao ano, mais baixa do que no Brasil. Eu vou repetir, a taxa de inflação média no mundo é mais baixa do que no Brasil. No ano passado, de 80 países estudados pela ONU, 64 baixaram sua taxa de juros, quase todos, para a taxa mais baixa de todos os tempos históricos. Então, isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Se tivesse Zé, José, João, Maria, Carlos, Pedro, Joana lá tocando a economia, isso teria acontecido. E por um motivo ruim. Infelizmente, por um motivo ruim, pelo motivo de que o mundo está com um crescimento muito abaixo do esperado. A gente está vivendo crises em vários segmentos, desde das barreiras comerciais que foram impostas até a parte geopolítica, a parte de saúde agora com esse vírus e a parte de investimentos que está mais baixa, confiança está mais baixa, ou seja, tem um monte de coisa ruim acontecendo. E aí as pessoas tentam estimular baixando a taxa de juros para ver se as pessoas pegam o dinheiro e vão investir, em vez de ficar com ele guardado, né? Só que o problema é que quando você investe, o risco é você perder tudo, não é ficar com zero. Então, o Keynes falava, você pode levar o cavalo até a poça d'água, mas você não pode obrigar o cavalo a beber água. Então, os juros levam o cavalo até a poça. Agora, fazer o cara investir são outros 500. E é isso que o mundo está tendo dificuldade. Tem mérito nenhum do nosso governo de trazer essa taxa de juros onde está e de ter essa inflação mais baixa. Isso está acontecendo por um motivo ruim. Tem 15 trilhões de dólares investidos em juros negativos no mundo hoje, descontando a inflação, né? Então, isso significa, na tua opinião, que o nosso juros, por mais que esteja na mínima histórica, ainda está alto, aproveitando essa janela de oportunidade? Tá. Eu acho que o governo poderia pegar, por exemplo, com essa crise do coronavírus, e cortar o nosso juros para 2% ao ano, não tem problema nenhum, cortar pela metade, e economizar uma fortuna, né? Mais do que em reforma de previdência, mais do que nessas confusões todas. Ia ser bom para todo mundo, mas ia ser ruim para meia dúzia de pessoas, né? E é bom lembrar também que a taxa Selic é o piso, né? Então, ou seja, tem o spread bancário, isso não significa que os bancos vão baixar os juros, porque ela só realmente o piso. Isso aí, é só pedir para um ouvinte aí sair do programa e lá no banco pedir dinheiro a 4,5% para ver se alguém vai dar para ele. Exatamente. Falando no mérito do governo, a gente também tem vivido agora mais uma coisa histórica no Brasil. Né? Na semana passada o dólar bateu R$5 durante a sexta-feira, depois deu um recuo e tal. Na sua opinião, a taxa de câmbio brasileira ela deve ser competitiva para favorecer a indústria nacional? E aí já emendo outra. O Paulo Guedes fez muita besteira para o dólar bater R$5?
Eu acho que é o seguinte, o problema, a gente tem que despersonalizar um pouco o negócio, né? Ou seja, não é o Paulo Guedes, porque se sair o Paulo Guedes e entrar o Márcio Guedes ou a Paula Guedes e fizer a mesma coisa, o problema é o que ele faz. O problema é ele. O problema é essa cabeça de que num país extremamente desigual como o nosso, você vai tirar o Estado, que é quem, em tese, zela pelo bem comum, e vai colocar esses mesmos bilionários que a gente falou no começo do programa, que ao longo dos últimos 10 anos juntaram fortunas monstruosas em cima da população mais pobre brasileira, vai deixar na mão dessa turma e a população mais pobre vai melhorar. Isso assim, é uma coisa incrível você imaginar como as pessoas podem comprar esse discurso ainda de que a pessoa que destruiu a vida delas ao longo dos últimos anos, e quem destruiu a vida das pessoas não foi o político, não foi o Congresso, não foi o deputado, porque tem um deputado que roubou, que tem 100 milhões, tem outro que tem 200 milhões, soma todos esses que roubaram, esses deputados todos, não vai dar um desses bilionários que a gente falou que ele ganhou de dinheiro nos últimos 10 anos. Então é claro que você tem que combater corrupção, é claro que tem que ter políticos sérios, éticos, etc., mas a gente tem que entender onde é que é o ralo, para onde é que está indo os recursos da população brasileira. Os recursos da população brasileira estão indo para essas pessoas. O Paulo Guedes é o representante dessas pessoas. E esse discurso de que com dólar mais alto a gente vai ser mais competitivo é tão simplório e tão ingênuo, né? Que, poxa, se fosse assim, acabaram os problemas todos. Só que no mundo de hoje, isso ainda é mais falacioso imaginar assim, porque o que acontece? O mais importante não é a taxa de câmbio, é o quanto você consegue, naquele nível de dólar, entregar de resultado final para poder competir com outro país. Isso falando de mercado global. Então, por exemplo, vamos supor que eu produzo sapato e a Índia produz sapato. Eu posso pensar, como o governo quer fazer as pessoas imaginarem, que é o seguinte, olha, nós dois vamos ter aqui o nosso custo de produção do sapato, se a moeda brasileira desvalorizar muito mais do que a moeda da Índia, vai ficar mais barato o sapato do Brasil do que o sapato da Índia. É o Brasil que vai vender sapato. É isso que o governo faz a gente pensar. Só que quem disse que o Brasil e a Índia fazem sapato com a mesma eficiência? E se a Índia consegue fazer 4 sapatos no mesmo tempo que o Brasil faz um sapato com o mesmo funcionário que o Brasil faz um sapato? Ué, mas como é que isso pode acontecer? Tendo mais tecnologia embarcada, tendo mais treinamento das pessoas. Então, a conta final é a da produtividade e não a do câmbio. E um dos fatores principais para a produtividade no mundo hoje é a tecnologia, e tecnologia dolarizada. Então, o Brasil, que é um país que está muito para trás do mundo em tecnologia, em sistemas, em logística, em algoritmos, em tudo que você puder imaginar, ele tem que comprar essa tecnologia de fora para ficar tão produtivo quanto os países de fora. Agora, qual empresa vai conseguir comprar tecnologia de fora com dólar a 5? Então, você fica com um produto que você acha que está mais barato, mas como a produtividade está muito pior do que a dos outros países e você não vai conseguir alcançar por causa desse custo de tecnologia que ficou muito caro, você vai ter um dólar alto, você não vai conseguir importar nada lá de fora, você vai ficar cada vez mais atrasado, não vai conseguir vender, você vai destruir a sua indústria, a sua capacidade de prestar serviço, e a única coisa para a qual você vai servir, e mesmo assim, até nisso, com o tempo você vai ficando defasado, é para extrair coisa. Então, extrair minério, vender o milho sem fazer nada com o milho, vender a soja sem fazer nada com a soja. Você voltou no tempo 300 anos, entendeu? Virou uma colônia de onde o outro país extrai coisas e não cresce nada. Exato. Ainda nós temos uma capacidade ociosa na indústria de 30%, que agrava ainda mais o seu argumento, né? Os últimos 5 anos, eu sempre falo que o Brasil tem vivido a busca pelo superávit primário, né? O que importa nesse momento no Brasil, parece assim que o governo quer passar, é que nós precisamos urgentemente gastar menos do que arrecada. E que isso, de alguma forma, sinalizaria para o mercado que nós somos responsáveis e o investimento estrangeiro viria nos socorrer, né? Então, o Brasil fez uma reforma da Previdência, nesse sentido, que quer economizar ao longo dos próximos 10 anos, fez uma reforma trabalhista e vem fazendo essas reformas em busca desse superávit primário. Eduardo, explica para a gente, faz sentido comparar o orçamento do Estado com o orçamento de uma família? É isso mesmo, nós precisamos buscar o superávit primário para poder atrair os investimentos estrangeiros para o Brasil? Vamos lá. Primeiro, comparar o Estado com uma família não tem o menor sentido, a não ser que você conheça uma família
que quando ela quer se endividar, ela simplesmente decide qual o valor que ela quer se endividar e escolhe a taxa de juros. Você já viu alguma família que chega e fala o seguinte, olha, vou comprar um carro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 20 mil reais, hoje eu vou querer uma taxa de 2% ao ano. Ela vai lá e faz, o governo faz isso. É óbvio que dentro de determinados limites, o mercado tem que permitir que isso aconteça, mas ele escolhe o quanto ele vai se endividar e ele escolhe a taxa de juros que ele vai se endividar. Você já viu alguma família que, no desespero, acabou o dinheiro, ela vai lá na impressora dela, imprime um monte de dinheiro e vai lá e paga as contas dela? Vai ser presa se fizer isso, para falsificar dinheiro. O governo pode fazer isso e ele tem o poder de emitir moeda. Muito até tem a ver com aquela, que eu nem sou especialista, mas com aquela Modern Money Theory, que as pessoas falam muito hoje em dia, a teoria monetária moderna. E o André Lara Rezende fala bastante disso. E outra coisa é o seguinte, o dinheiro que você gastou com a tua família foi embora, malandro. Ele sumiu. Já o governo, o dinheiro que as pessoas chamam de gastar, ele não gastou. Saiu do grupo e voltou para o grupo. Está tudo dentro do grupo. Né? É um sistema onde o dinheiro está sempre circulando. Então, o dinheiro que o governo gasta volta para ele de um outro jeito, entendeu? Através dos impostos das pessoas que receberam. Então, é quando porque o governo gasta 800 bilhões com a Seguridade Social. Esses 800 bilhões vão parar na mão quase todos de pessoas mais pobres que gastam todo o dinheiro no mês seguinte. Quando elas gastam esse dinheiro, 30%, 40% desse dinheiro volta de imposto para o governo. Numa família isso não acontece, entendeu? Então, é completamente equivocado você comparar um Estado a uma família. Mas por que isso é feito, então? Porque quando você compara o Estado a uma família, você começa a imaginar uma família que é perdulária, que não sabe gastar dinheiro. Você personifica a figura do Estado. E você começa a ficar com ódio de um ser que nem existe. Estado é uma invenção humana. Estado não existe. Estado é igual a empresa. O que é empresa? Empresa é um monte de pessoas, e aí você dá um nome para essa organização das pessoas de empresa. O Estado é o nome que você dá para uma organização de um grupo de pessoas que zela pelo bem comum. Mas não adianta você ficar com raiva do Estado, que você não vai encontrar o Estado andando na rua para cobrar satisfação dele. Você vai encontrar pessoas, né? Então, assim, essa personificação do Estado e o ódio do Estado, ele visa você ter cada vez menos essa possibilidade da defesa do bem comum. Toda vez que você diminui a defesa do bem comum, você joga as pessoas para aquela guerra, que é a guerra covarde, onde algumas pessoas têm muito mais armas do que os outros, que é a guerra que acontece na iniciativa privada. E o Estado, ele não tem, a função dele não é ter lucro, né? A função do Estado é entregar aquilo que está acordado no pacto social. Ele nem tem como ter lucro. Isso o que as pessoas chamam de lucro, por isso que o superávit primário é uma malandragem. Mas é ótimo você falar isso, porque isso é assim uma malandragem que conseguiram colocar na cabeça das pessoas, que a gente fala, não, esse ano o governo teve lucro. Teve lucro, não. Você tem que perguntar, o governo não sobrou dinheiro nenhum para o governo. Onde é que foi parar esse dinheiro? Todo o dinheiro que para o famoso lucro do superávit primário, na verdade é o dinheiro que você está separando e pagando para as pessoas que são as mais ricas do país, que detêm a dívida do país. Então, um país que tem como objetivo principal o superávit primário, ele tem como objetivo principal alocar a maior parte de riqueza que ele consegue tirar da sociedade na mão daqueles que já têm muito dinheiro. Passa a ser o objetivo principal do país. Agora, olha que loucura. Qual é o teu objetivo principal? É cuidar da saúde das pessoas? É educar as pessoas? É construir casa para as pessoas? É permitir que o trabalhador rural tenha sua própria terra e não dependa de um fazendeiro? É ligar as pessoas com boas estradas? É ligar as pessoas com boa infraestrutura de telecomunicação? É dar saneamento às pessoas? Não. O objetivo principal do meu país é pagar a dívida dos banqueiros. Tudo vem depois do que isso. É isso que a gente vive no Brasil. Com essa crise do corona, né, a gente está acompanhando, quem está acompanhando os debates lá nos Estados Unidos, que eles têm eleições hoje, né, o Fed anunciou que ia injetar 1,5 trilhões de dólares, né, para dar liquidez, porque eles estão demandando, né, vendendo os ativos, tal, então ele vai injetar 1,5 trilhões. Imprimir 1,5 trilhões. Exatamente, vão criar dinheiro novo, né, a gente falou da André Lara Rezende, um pouco da teoria moderna, né. Eu acompanhando os debates ali no Twitter, eu vejo que os americanos estão falando, mas esse é o valor da dívida dos estudantes lá, né, que eles têm uma dívida muito grande, os estudantes e tal, então, e aí tem uma crítica em cima disso, né, por que tem dinheiro, por que pode criar dinheiro para salvar o mercado? O que vem na frente, né? Exatamente, então essa crítica é muito atual, né, e deu um argumento muito grande para as teorias do André Lara Rezende e desse pessoal que está estudando a teoria moderna, né. Eu não acredito também que a teoria moderna seja, as pessoas ficam procurando
o cálice sagrado do que vai resolver todos os problemas, etc. O grande problema estrutural que a gente tem é o seguinte: tem uma quantidade de recursos que hoje em dia é concentrada quase toda num grupo pequeno da população, vai sempre faltar para o resto. Não adianta imaginar também que você vai, então vamos imprimir um monte de dinheiro, que acabou o problema dos pobres, vai continuar o problema dos ricos. Você não come dinheiro. Já viu alguém comer dinheiro? Então não adianta ter um monte de dinheiro e não ter comida que sobra para os mais pobres, entendeu? Não adianta ter um monte de dinheiro, tu vai construir uma casa com dinheiro. Você precisa de tijolo para construir a casa, né? Você vai fazer o dinheiro, pegar as fezes das pessoas e ir andando até o lixo. Você precisa de saneamento para poder ter esse negócio. Então não adianta você ter mais dinheiro se continuar com a acumulação das riquezas e uma das parcelas da sociedade e a outra ficar sem nada. Então também é interessante a MMT, né, Modern Money Theory, mas ela também não faz mágica, ela não faz aparecer coisa para quem não tem, entendeu? Mas cai por terra mais ou menos o argumento principal é assim: pô, se você investe, se o Estado investe demais, vai ter muito dinheiro e isso vai causar inflação automaticamente. Bom, você não vê isso nos outros países, né? Então parece que é mais uma falácia contada. O argumento do pessoal do MMT é o seguinte: sim, você pode gerar inflação se você começar a emitir muito dinheiro no momento que a economia esteja funcionando perto da sua atividade. Agora, quando você tem um nível de utilização da indústria, que nem você falou, em termos de 70%, 75%, ou seja, um quarto das máquinas está desligado, você tem um monte de gente desempregada e etc., é difícil você imaginar que você vai gerar inflação fazendo a atividade ficar mais agitada economicamente falando, emitindo mais dinheiro, dando mais dinheiro para as pessoas gastarem. Quem tiver interesse de ouvir mais sobre isso, a gente recomenda aí o primeiro episódio nessa. Conversamos sobre o professor André Roncalves sobre teoria moderna e finanças funcionais, ficou bem interessante. Vai que atua, né? Bom, a gente falou aqui sobre essa experiência que a gente vivendo desde 2015 das reformas estruturais e a promessas de mais reformas estruturais e tudo mais. Mas eu acho que hoje, dado o momento atual, a crise do corona, a crise do petróleo, e o que o Brasil já vinha se arrastando nesses últimos 5 anos aí, eu acho que o principal tema que a gente vem debatendo hoje é a relação do teto de gastos. Emitir crédito extra ou mudar a lei do teto de gastos. E os reflexos do teto de gastos na desigualdade social, né? Você que vem nesses últimos 3 anos vivenciando essas experiências, né, com quilombolas, MST e tudo mais, os efeitos do teto de gastos nessas comunidades e o que você viu do teto de gastos, esses malefícios que o teto de gastos recentemente nós estamos vendo os economistas que apoiaram o teto de gastos, muitos deles estão revendo a posição deles e pedindo para que seja revogado esse teto agora. Mas tudo isso faz parte de um plano, né? Você começava com o teto de gastos, estrangulava completamente a capacidade do Estado de investir. Quando você estrangulava a capacidade do Estado de investir, e aí vem uma coisa interessante: é teto dos gastos para tudo, menos para juros da dívida. Ou seja, o famoso elemento sagrado que vem antes de qualquer coisa, né? Você não tem 1 centavo da dívida pública para os banqueiros atrasado, tem 1 milhão de pessoas para receber Bolsa Família, 2 milhões de pessoas para receber o benefício da aposentadoria, que são pessoas que necessitam. É dívida igualzinho, é dívida do Estado que já venceu e não foi paga. Só que para velhinho, para pessoa doente, para pessoa miserável, pode. Para banqueiro não pode atrasar um dia. O teto dos gastos, ele fez o seguinte: ele impediu o Estado de investir. Quando o Estado não investe, só sobra para a iniciativa privada poder investir. A iniciativa privada começa a fazer uma chantagem. E ela começa a falar assim: eu só invisto se você passar a reforma trabalhista, que vai fazer a mão de obra ficar mais barata. Aí a sociedade vai lá e fala: tudo bem, goela abaixo, ela aceita esse negócio, eu vou ter menos direito, eu vou ter que trabalhar mais, eu agora não tenho mais poder de negociação do meu salário, eu não tenho mais justiça do trabalho para me defender, etc e tal. Mas tudo bem, passa esse negócio, porque você está dizendo que é só assim que você vai investir. Aí passa e ele não investe. Ele fala: não, eu só vou investir quando você passar a reforma da Previdência. Aí, mas eu vou ficar sem uma poupança no final da vida para me garantir, etc. Aí, não, mas tem que ser assim, porque senão eu não vou investir. Aí as pessoas vão e, tudo bem, vamos ser a favor da reforma da Previdência, que é super prejudicial para a gente. Aí passa a reforma da Previdência. Aí ele fala: não vou investir ainda, só vou investir quando você passar a reforma tributária, que faz minha vida mais fácil aqui. E não vai ter redistribuição de riqueza, porque eu não vou taxar dividendo, eu não vou taxar grandes fortunas, eu não vou taxar nada disso. E se você acha que eu vou taxar, se você me taxar, eu vou embora do país, vou tirar meus investimentos. Aquela chantagem mais boba do mundo que a gente sabe que nunca vai acontecer. Mas o pessoal cai nessa história
E aí o cara, tá bom, então passa a reforma tributária. Aí vai passar, não vou investir ainda, só vou investir quando você passar a reforma administrativa e acabar com o Estado. Aí quando você faz todas, ele não investe e fala assim, e agora o único que pode nos salvar é o Estado. Abre aí o teto dos gastos. Aí se abre o teto dos gastos, todo o dinheiro público vai parar nessas empresas e como todos os mecanismos de transbordamento para os trabalhadores, para as pessoas que existiam antes através de um sistema de previdência, de um sistema que defendia as leis do trabalho, que defendia as negociações dos salários, etc., não existe mais. Todo o lucro que essas pessoas passam a ter com a atividade econômica quando você soltar o teto de gastos ficou só na mão das pessoas mais ricas. Então, é um plano com começo, meio e fim. A gente já está do meio para o fim, por isso que as pessoas já estão falando em soltar o teto dos gastos. No fim das contas, o coronavírus ele está sendo bem didático nesse sentido, né? Então, quem é que, na hora que o bicho pega, quem é que está aqui para te ajudar? Quem é que está resolvendo o problema da vacina? É a Johnson & Johnson, a Unimed? É o SUS, né? Então, até nesse sentido. Né? A verdade é o seguinte, quando você vai pegar o Uber na enchente, ele te cobra R$500, né? Exatamente. Aí o rico consegue ir para casa, o pobre não consegue, né? Então, as pessoas têm que entender qual é a função do Estado, né? Se você depender da iniciativa privada para a hora que o bicho pega, você vai ter que pagar o preço do atendimento do bicho pegando. A mão invisível some. É isso mesmo. Em Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, você faz uma distinção bem interessante que a gente já passou até aqui um pouquinho por cima, que é a distinção entre dinheiro e riqueza. De que forma essa distinção afeta as nossas relações econômicas, financeiras e sociais? As pessoas têm o costume de pensar só em dinheiro, né? E não, porque mais dinheiro, e aí fica fácil acreditar naquela falácia de que vamos crescer o bolo. O importante não vocês ficam lutando contra a desigualdade, o problema não é desigualdade, é pobreza. Vamos fazer crescer o bolo, e aí quando crescer o bolo, o pedaço de todo mundo vai ser maior. Porque com dinheiro dá para ter. É só imprimir um monte de dinheiro, a gente falou da teoria, por isso que eu falei que é importante a gente ter um cuidado com essa MMT. Porque pensando em dinheiro, você pensa, vamos imprimir mais dinheiro, todo mundo tem mais dinheiro, vai continuar tendo rico, pobre, resolveu o problema de todo mundo. Aí eu brinco o seguinte, falo, então faz o seguinte, fica trancado dentro de um cofre com $10 milhões, daqui a um mês vê se o cara vai sair vivo, né? O cara não vai sair vivo, não dá para comer dinheiro, não dá para beber dinheiro. Então você precisa ter riqueza, isso é o que faz diferença, você ter riqueza para distribuir para as pessoas todas, e essa riqueza é limitada, por definição. E o mundo tem um limite do quanto pode fazer. Só para vocês terem um número na cabeça, né? Que tem muita gente que fala assim, não, porque hoje as pessoas mais pobres vivem melhores do que um rei vivia há 2 séculos atrás. Isso é uma besteira tão grande, as pessoas falam isso, elas são analfabetas intelectuais, né? Nem econômicas, não. Porque, pensa o seguinte, as pessoas estão com essa capacidade, você tem saneamento básico, quem dá saneamento básico é o Estado. Você tem vacinas, a maior parte das vacinas é oferecida pelo Estado. A iniciativa privada, com a sua busca incessante pelo lucro, não sei o quê, ela deve ter feito 10% desse aumento de qualidade de vida, os outros 90% veio de ganhos que você teve através do Estado. E mesmo assim, veja que em 1960, o PIB do mundo, de lá até hoje, ele multiplicou por 9 vezes. 9 vezes. E você tem que metade da população ainda vive em situação de pobreza. Quantas vezes você vai ter que multiplicar a geração de riqueza do mundo para tirar a pobreza do mundo? Não tem mundo para isso. Não tem, porque o mundo não consegue crescer de novo 9 vezes. Não tem recurso natural para crescer, que nem cresceu de 60 para cá. Não tem como fazer isso. Então, e aí? Como é que você vai fazer? Só tem um jeito, é redistribuindo. Não tem essa história de crescer o bolo. Isso é papo para boi dormir. Eu me lembro que quando falavam isso para mim daqui, o rei da Idade Média vivia pior do que um pobre hoje e tal. Eu não levo em consideração que hoje as pessoas trabalham muito mais do que naquela época, porque hoje, antigamente, as pessoas plantavam, enquanto a comida não nascia, eles cantavam, dançavam. Então a vida era, nesse sentido, era mais fácil do que hoje. Eduardo, eu quero fazer uma pergunta para você agora um pouco mais filosófica, assim, vamos sair um pouco da economia. Levando em conta que, né, os recursos são escassos no mundo, né, e dado que o capitalismo é um sistema que, querendo ou não, incentiva o consumo desenfreado desses recursos, você acredita que a médio e longo prazo a humanidade um dia vai conseguir superar esse paradigma e vai conseguir criar um sistema econômico que seja mais sustentável? Cara, eu acredito que não, mas eu vou continuar lutando para isso. É questão da utopia, né? Tem que seguir a questão é o seguinte, você tem que dar um significado para sua vida, né? O significado para minha vida, ele some
a partir do momento que eu não lutar por isso, né? Agora, eu sinceramente, vendo assim a natureza humana, veja que esse coronavírus está dando uma oportunidade da gente ver como a natureza consegue se recuperar rapidamente. Vários países que têm poluição enorme estão com o ar absolutamente limpo, as ruas estão sem trânsito, as pessoas estão se ajudando e não sei o que o vírus fez com a sociedade em questão de semanas, né? Mas você tem alguma dúvida de que daqui a 6 meses, quando passar esse negócio, a guerra volta igualzinho no nível que estava antes? Eu, sinceramente, não tenho. E as pessoas querendo cada vez diminuir Estado, ficar menos dependente das pessoas, os algoritmos substituindo as pessoas, os sistemas substituindo as pessoas, os robôs substituindo as pessoas provavelmente vão ficar descartáveis e vão poder ter muito menos poder de negociação por uma vida mais justa do que tinham antes. Então é o seguinte, provavelmente eu vou morrer num mundo desigual, vou morrer num mundo cheio de pobreza, vou morrer num mundo, enfim, talvez pior do que o mundo que eu vivo hoje, dentro dessa concepção de bom e ruim para mim. Mas se eu deixar de lutar por esse mundo melhor, aí a minha vida perde sentido, a minha caminhada, a minha jornada perde sentido. Então é por isso que eu não abandono. Muito bacana. Bacana. Eduardo, nos últimos anos é nítida a notoriedade que você ganhou, né? Principalmente pela trajetória que você adotou. Tem sido um porta-voz importante para o campo progressista e para essas ideias que você apresentou aqui durante o podcast. Eu queria saber como você se enxerga desempenhando um papel que a gente vê como fundamental hoje. Esse de esclarecer, de falar, de aprofundar, de tornar mais fácil a visualização desses temas. Como que você se enxerga, né, principalmente no momento que a gente vive hoje? Eu acho que isso me dá um senso de comunidade, né? Eu acho um senso de grupo. Eu acho que o homem que perde o senso de grupo, de comunidade, ele está indo completamente contra a sua natureza como espécie, né? E ele se vê numa crise existencial enorme. Por isso que a gente tem um mundo onde você tem pelo menos uns 300 milhões de pessoas no mundo hoje em dia que sofrem de depressão séria. Você tem um número de suicídios cada vez maior todos os anos. Você tem as pessoas cada vez com mais ódio uma da outra, com mais ódio do sistema. Tudo isso é uma consequência dessa perda do senso de grupo, né? Do senso de coletividade, do senso de solidariedade. E quando eu me permito estar a serviço do grupo, e é isso, né? Por isso que eu me incomodo tanto com essa história esse ataque aos servidores públicos, né? Por mais que você tenha que fazer o serviço cada vez mais eficiente, mais moderno, levar uma estrutura pública para um nível mais próximo possível daquilo que você teria, vamos supor, na iniciativa privada. O objetivo é completamente diferente, então nunca vai ser igual. Mas o ataque ao servidor público, eu acho uma palavra tão bonita, né? Aquele cara que existe para servir o público, o comum, o todo, né? E comum é uma coisa bonita também, é o comunista. Você sabe que São Tomás de Aquino, que a gente citou aqui, era chamado de Doctor Communis, né? Porque era o doutor comum, né? Daquele que queria o bem comum, o doutor de todos, né? Então, assim, eu acho que quando eu me coloco a serviço do grupo, da coletividade, enfim, eu sou um cara útil. Eu me sinto um cara útil e isso me traz uma força existencial também muito grande. Faz bem para mim também. Tem um pedaço disso que é um pouco egoísta, de eu conseguir me sentir bem nesse mundo aqui, né? E eu consigo me sentir bem sendo útil. Agora, como é que vai ser essa caminhada? Muita gente me cobra, você vai para política, vai ser um candidato, vai ser isso, vai ser aquilo, não sei o quê. Hoje em dia, essa caminhada é uma caminhada de vivência, de experiência, de dar voz para essas pessoas, sem nenhum tipo de objetivo político partidário. É político, sim, porque é uma discussão política e, inevitavelmente, eu estou envolvido nessa discussão política, mas não é partidário. Eu não tenho, hoje, nenhuma intenção de ser candidato a nada. O chamado da vida foi para conhecer essa desigualdade e poder ser uma peça nessa discussão. Os chamados que eu vou ter ao longo da vida, eu não tenho a menor ideia qual vão ser, né? Eu acho que o importante é estar preparado para aceitar os chamados quando eles vierem na hora certa. Muito bacana. E se fosse convidado para ser algum secretário, por exemplo? Eu acho que hoje eu consigo agregar mais a discussão política,
do que sendo um secretário. Mas, e não porque o secretário faz pouca coisa. Acho que o secretário faz muita coisa, é importantíssimo, mexe na vida de um monte de gente, mas eu acho que tem muitas pessoas que podem ocupar bem esse cargo de secretário. Quantas pessoas estão dispostas a, tendo vivido 20 anos do outro lado da bolha, como eu vivi dentro do mercado financeiro, dentro desse caos, e viver em áreas de conflito com a extrema pobreza, correndo riscos e etc. Poucas pessoas. Então, eu acho que eu faço mais falta desse lado do que do lado de um secretário. Eduardo, estamos chegando perto aí de 1 hora de podcast. Se deixar a gente aqui, né, Evelino? A gente fica aqui. Se deixar, eu fico aqui 2h30 conversando tranquilamente. Mas antes de eu abrir para as tuas considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o governo atual, Bolsonaro. Qual é a tua opinião? E o que você acha que vem no futuro? Você acha que ele consegue terminar o mandato, enfrenta tantas crises, tantas turbulências? Como é que você vê aí o panorama da política brasileira para os próximos anos? Eu acho que é um governo desastroso e importante, né? É desastroso porque é um governo que está conseguindo fazer o Estado se voltar contra a maior parte da população brasileira, é um governo que entrou e declarou guerra aos servidores públicos, que juntos cuidam de quase 50 milhões de brasileiros, são 12 milhões de servidores ativos, com suas famílias são quase 50 milhões de brasileiros, declarou guerra aos aposentados e beneficiários aí da Seguridade Social, a gente está falando de quase 100 milhões de brasileiros afetados, 30 milhões diretamente, mais as suas famílias. É um governo que declarou guerra a todas as religiões que não sejam a religião do governo. Então, guerra. E você imagina um país que vive a desigualdade que a gente vive, se o que a gente precisa é mais guerra, né? E é um governo que dá muito medo nas pessoas, porque o Bolsonaro ele tem uma característica que pouquíssimos governantes têm, que além de eleitores, ele tem fãs, né? E apesar de percentualmente ser um número muito pequeno de fãs, no Brasil qualquer número percentual pequeno vezes 220 milhões de pessoas dá um número grande. E fã é fã faz o que você mandar. Tem fã que se suicida, faz suicídio coletivo, né? Então, quando você pega que seja, sabe, 3 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, que percentualmente é um número que não é nada no Brasil, mas você pega 5 milhões de fãs e que estão dispostos mesmo, assim, pô, vamos matar quem a gente não gosta, vamos humilhar quem a gente não gosta, vamos destruir quem a gente não gosta, vamos, etc. Isso é um barulho muito grande, isso dá muito medo nas pessoas. Então, o Brasil é um país que passou a viver sob o medo, então você vê até o STF, parlamentares, vê pessoas com muito medo desse governo, sem fazer nada, mas, ao mesmo tempo, esse governo ele tirou debaixo do tapete uma coisa que as pessoas diziam que era discurso ideológico, que era coisa de esquerda. Não, no Brasil não tem racismo, no Brasil você não tem ainda vestígio da sociedade escravocrata que a gente tinha, não tem mais nada, pô, a gente trata todo mundo igual, né? E isso é um absurdo, né? A gente é um dos únicos países do mundo que vende apartamento ainda com um quarto de empregada. A gente tem um número gigantesco de empregadas domésticas no Brasil que mora na casa do patrão, que trabalha de 6 horas da manhã à meia-noite servindo jantar e não ganha nada por isso. A gente tem um monte de pessoas no Brasil que trabalham em condições de semi-escravidão mesmo, não é uma maneira de falar, de semi-escravidão mesmo. Várias pessoas trabalham em fazendas que ganham vale para poder trabalhar na fazenda e só pode trocar o vale por comida no armazém da própria fazenda. Isso é escravidão, por definição é escravidão, era assim na escravidão. Então, assim, esse governo ele trouxe à tona tudo que a gente tem de mais odioso, tudo que a gente tem de pior. E, por isso, esse governo vai ser lembrado como um governo importante, que fez cair a nossa ficha. E aí a gente pode fazer essa ficha cair para abraçar essa forma odiosa de conviver, ou para poder ir para terapia, sentar lá na sessão de terapia e resolver esses nossos problemas internos. Sempre vai ter a esperança de que a gente escolha essa segunda opção e consiga ter um Brasil melhor do que tinha antes, quando passar essa crise, que é muito sofrida, é muito doída, muita gente vai morrer, é um trecho da nossa história que é sujo de sangue, porque você tem morte mesmo acontecendo, pessoas sendo assassinadas, indígenas sendo assassinadas, pobres sendo assassinados, moradores de rua sendo assassinados, e outras pessoas que são assassinadas, por exemplo, quando o governo diz que não existe coronavírus, que é tudo uma fantasia, um monte de gente que poderia já estar se precavendo 2 semanas não está e pegou o vírus. Essas pessoas, algumas vão morrer, e morreram por causa de uma inconsequência. Então, isso também é sangue nas mãos, né? Então, é muito
assim, duro passar por uma fase dessa, mas é uma fase que eu acho que era necessária em algum momento a gente passar, porque esse monstro crescia dentro da gente como nação e uma hora a gente ia ter que encarar ele. Entendi. Meu xará, vamos se encaminhando para o final do nosso podcast aqui. E eu queria falar assim, o nosso grupo aqui do Além das Urnas, nosso podcast, ele surgiu depois de 2018, das eleições, né? Era um momento de muita desilusão de todo mundo, né? Todo mundo se reunia, conversava, porra, não acredito que as coisas estão se encaminhando para esse lado, tal, um negócio meio obscurantista, assim, né? E nós decidimos, vamos ficar fazendo textão no Facebook, não sei o que, vamos produzir material, né? Então, saímos de trás do computador e vamos começar a produzir material. Então, eu queria abrir para as tuas considerações finais e, quem sabe, dar um recado de alento para aquelas pessoas que estão muito desanimadas com as políticas, que olha para a política hoje e acredita que a política é todo mundo pilantra, todo mundo corrupto, que não vale a pena querer entender esse assunto e participar desse assunto. Eu queria agradecer o convite de vocês sobre essa questão dos políticos, uma das gratas surpresas que eu tive ao começar a visitar Brasília, conversar com deputados, senadores, etc., que eram figuras muito distantes para mim, né? Foi ver que você tem um número muito grande de pessoas realmente preocupadas com o que está acontecendo no país. Eu já visitei várias dessas pessoas na casa delas, já peguei carona com elas, já fui almoçar com a família delas. E você tem, assim, muito deputado, senador, etc., que o cara mora num apartamento extremamente simples. Tem um carro que é 2008, o carro do cara, e por pessoas que nunca se enriqueceram na política e têm uma intenção absolutamente legítima e bonita ali, fazendo o que ele faz. E pessoas, às vezes, de centro, de esquerda, de direita, que têm cabeças diferentes, mas que têm uma intenção muito boa. Em relação a essa questão da desesperança, eu acho que as pessoas têm que só não confundir duas coisas, desesperança com medo. As pessoas estão com muito medo, assim, né? Então elas têm uma opinião, mas elas não põem opinião, porque quando ela põe opinião, ela sofre muito xingamento no Facebook, no Twitter, etc. E aí é só lembrar para as pessoas o seguinte, esse medo que a gente tem, ele meio que está na nossa cabeça, porque um cara que xinga a gente de um monte de nome, um cara que a gente nunca viu na vida, não sabe que rosto é aquele, não sabe se ele é uma pessoa ou não é uma pessoa de verdade, um xingamento não sai de um papel e pega, dá 3 tapas na nossa cara, faz nosso rosto sangrar, faz a gente... Não, quem dá esse poder do medo, ele ser efetivo com a gente, é a gente. Então, a gente é o seguinte, a gente conseguir, é difícil, eu sei que não é fácil, mas a gente conseguir passar por cima desse medo e falar o que a gente acha que é certo, e se posicionar, e dar a nossa opinião, porque isso também, até isso se exercita, igual um músculo. Quanto mais você consegue vencer esse medo, dar a sua opinião e se colocar como um participante desse movimento que a gente tem de resgate desse nosso grupo, de resgate dessa nossa solidariedade, de resgate dessa nossa caminhada para um lugar menos desigual, menos cruel, etc. Quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. Tem uma frase que diz o seguinte, que nada é mais contagiante do que a coragem. Então, que as pessoas busquem agora, não a esperança, mas a coragem. Talvez seja um momento onde a coragem é mais importante do que a esperança. Muito legal. Avelino, chegamos ao fim, meu amigo. Passou rápido, hein? Muito rápido. Vamos ter que marcar outro com ele, então, em breve, né? Eduardo, cara, gostaria de agradecer imensamente você por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. A conversa foi muito boa. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua atitude, por ser essa pessoa que, né? Pela coragem. Pela coragem também, principalmente. E então eu vou dar o recadinho final aqui para todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem com seus amigos. E quem quiser ser padrinho e colaborar com Além das Urnas é o padrim.com/Além das Urnas. Muito obrigado a todos por ouvir e chegarem até o final e até a próxima.